Graças a Deus. Mais um pouco de microfone, irmão, por favor. Mais uma vez quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Prometo para os irmãos que vou ser bem breve. Não vou fazer a rodeio. Já vou direto ao ponto. Quero aqui remendar algumas palavras da minha esposa, e ela não conseguiu explicar para os irmãos como aconteceu para nascer o Val de Jaboque. Ele nasceu em nossos corações pelas madrugadas de orações, campanha que nós costumamos fazer. Não estou falando isso aqui para querer dizer para os irmãos que eu gosto de orar, porque eu não gosto de orar. É ruim orar. Se eu dizer para você que eu gosto, eu vou estar mentindo. E o homem de Deus, ele tem que ter a palavra sim, sim ou não, não. Mas nós temos que orar, mesmo sem dar vontade, mas nós temos que orar. Não é bom orar. Quem ora aqui sabe que não é bom orar. Mas precisamos de orar, para nós continuar de pé na presença do Senhor. Para que a presença do Senhor não venha sair das nossas vidas. Então, meus amados irmãos, pelas madrugadas em 2020, surgiu este projeto Val de Jaboque. E a gente começou a conversar, e a gente veio com esse projeto, veio orando e pedindo a confirmação de Deus. E passamos os 2021, e para a glória de Deus, em abril de 2022, a gente fez o primeiro. E agora já estamos no segundo. E para a honra e a glória do Senhor, tem o terceiro, já está programado no estado do Maranhão, cidade de Pedreira. E o quarto também já está programado para Dom Eliseu. E o quinto para o município de Tailândia, distrito de Palmares. E o sexto para a cidade do Mojô. E eu creio que antes de nós concluir o quarto, nós já vamos estar com o oitavo e o nono, porque o Senhor, quando nós se disponibilizamos de fazer a obra dele de coração e com sinceridade, ele toma a direção e tudo dá certo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quero aqui trazer uma rápida mensagem no tema do congresso Val de Jaboque, aonde nós já lemos nesta noite, capítulo 32 do livro de Gênesis e verso 22. Mas nós vamos ler apenas 2 versículos da palavra do Senhor. 32 do livro de Gênesis e versículo 22, que diz desta maneira: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Vamos ler o 24 para complementar. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, coloca a sua Bíblia na cadeira, em cima da sua perna e adore o Senhor com as suas palmas, porque Ele está na casa e Ele é digno de toda adoração e toda a exaltação. Você não veio aqui nesta noite para receber algo de mim, porque eu não tenho nada para lhe oferecer, mas o Espírito Santo que vive em mim, ele vai falar
na minha boca e você vai receber uma palavra profética nesta noite, uma palavra abençoada, que você não vai sair daqui da forma que você chegou, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui voando pelo poder da glória que vai descer sobre a sua vida nesta noite. Meus amados irmãos, quando nós lemos a mensagem, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22, ele vem falar de um homem chamado Jacó. Mas a Bíblia, mais tarde, mais adiante, ela também vem dizer que ele foi transformado o seu nome, ele mudou o seu nome para Israel. Aonde, meus amados irmãos, Jacó, quem já leu a história de Jacó, ele era um homem enganador. Ele começou a enganar o seu próprio irmão, tomando a sua primogenitura, e era o filho primogênito, era Esaú. Mas Jacó, como sempre foi esperto, ele tomou o direito do seu irmão. E Jacó continuou enganando as pessoas. E quando Esaú descobriu que ele tinha feito isso, ele se enfureceu contra a vida dele e ele teve que fugir. Foi quando ele se encontrou com o servo de Labão. Labão é o seu tio, irmão de sua mãe. Mas quando nós fazemos coisas erradas na presença de Deus, Deus sempre nos corrige. E Jacó, como ele tinha enganado seu irmão, Jacó foi ao encontro de Labão. E lá, Labão fez uma proposta para Jacó: você trabalha 7 anos por uma de minhas filhas. E Jacó começou a trabalhar, completou-se os 7 anos. Quando Jacó foi receber a sua filha de Labão, Labão enganou ele. Veio outra filha, não era a que ele tinha trabalhado. Porque quando nós plantamos tempestade, vento, nós vamos colher tempestade. Quando nós plantamos mentira, nós vamos colher engano. E Jacó, desde a sua casa, ele tinha enganado o seu irmão. Então, ele foi enganado por o seu tio. E ele teve que trabalhar mais 7 anos pela filha de Labão, a qual ele desejava, a qual ele queria. Já foi-se 14 anos. A Bíblia vem dizer que Jacó findou-se os 7 anos, inteirou os 14 anos. E Labão veio com outra proposta, veio trabalhar mais 7 anos num salário. E Jacó começou a trabalhar mais uma vez por um salário. Já foi 21 anos e ele trabalhando para Labão. E quando foi um certo dia, Jacó ouviu o filho de Labão dizendo: Jacó tem mais bens do que o nosso pai. Jacó está mais rico do que o nosso pai. Então Jacó teve medo dos filhos de Labão se levantar contra a vida dele. E ele colocou no seu coração de fugir com as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus filhos. Então foi quando Jacó teve que passar em um ribeiro chamado Val de Jaboque. Quando ele veio passar no Val de Jaboque, depois de 21 anos que ele tinha feito algo contra o seu irmão, a Bíblia vem dizer que do outro lado do ribeiro estava lá Esaú, com um exército muito grande. E Jacó temeu de morrer, e morrer todos os seus filhos e as suas mulheres. Então ele pediu que os seus servos separassem os seus bens, os seus rebanhos, e fosse ao encontro de ao encontro de Esaú. Foi quando Esaú recebeu aquele servo e recebeu a notícia que era de Jacó. E Jacó separou os seus bens em 3 ou 4 partes e levou como presente para não ser morto. Ele temia a ser morto, porque ele via que o exército de Saul era muito grande. O exército dele era muito grande, e ele sabia da fúria que Esaú
tinha contra a vida dele naquela época que ele tinha enganado. Foi quando Esaú atravessou o ribeiro e encontrou aquele servo e disse: diga a ele que ele pode vir, porque eu recebo ele como meu irmão. E a Bíblia vem dizer, meus amados irmãos, que Jacó fez passar as suas mulheres, seus filhos, todos os seus bens, e ficando ele só do lado do ribeiro. Quando ele foi passar só, ele se encontrou com um varão, e ele começou a lutar com esse varão. Meus amados irmãos, a Bíblia é bem clara quando ela diz que Jacó, ele segurou aquele anjo, e ele não soltou, enquanto ele não abençoasse. A Bíblia vem dizer que ele passou a noite lutando com aquele anjo. Ele só soltou quando o anjo tocou na sua coxa, que ele perdeu as forças. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós se deparamos com uma situação e nós quer desistir na primeira luta, na primeira tribulação nós já quer desistir. Nós não lutamos por aquilo que Deus tem preparado para nós. Foi quando o anjo perguntou: como se chama? Você acha que aquele anjo não sabia como era o nome de Jacó? Para ele fazer esta pergunta. Pastor Rocha, eu venho entender que o anjo perguntou como é o seu nome, porque ele queria saber se verdadeiramente ele tinha se arrependido, se ele ia continuar enganando. Porque Deus sabia o nome dele, não tinha para que o Deus perguntar como era o nome dele. Foi quando Deus disse: não chama mais Jacó, mas sim Israel. Porque naquele lugar ele colocou o nome de Peniel, porque ele se encontrou face a face com Deus. Eu quero trazer esta palavra, meus irmãos, para os nossos dias de hoje. Tem muitos, Deus usou na boca da varoa aqui e falou, tem muitos que querem ser crentes só aqui no púlpito. Tem muitos que vivem mascarado. Mas naquele dia, naquele momento que Jacó se encontrou com Deus, Deus tirou a máscara de Jacó. Tirou a máscara dele, a máscara do engano, a máscara da mentira. Mas nós vivemos nos dias de hoje, que muitos estão mascarados e não tem mais o temor de pedir perdão para Deus, e continua mascarado em cima dos púlpitos das igrejas. O pastor trouxe uma palavra nesta noite no livro de Mateus, de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 14. Para aquele grande dia nós vamos saber, nós vamos descobrir quem é quem. Engana aqueles que estão cegos espiritual, mas aqueles que vivem em espírito, em oração, em jejum e consagração, não engana. No livro de Daniel é bem claro quando diz que o Espírito de Deus revela o oculto e o profundo e o escondido. Não há pecado escondido para Deus. Nos últimos dias da igreja na terra, Deus vai derrubar a máscara de muitos. Muitos que só vão para as igrejas se tal quantia me pagar. Só vai para a igreja se me levar, se tiver uma BMW para levar para o hotel. Só vão ficar se for em um hotel. Eu costumo falar, pastor Rocha,
não querem mais nem 5 estrelas, só quer se for a metade das estrelas do céu. Mas é isso que está descendo o homem no cavalo branco para derrubar as máscaras desses que estão desta forma. Porque a Bíblia vem dizer que tem 2 vindas de Jesus sobre a terra, 2 vindas diferentes. Na primeira vinda dele, ele veio como um cordeiro. Na segunda vinda, ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele veio para salvar. Na segunda vinda, ele vai vir para condenar. Na primeira vinda, ele veio para libertar, ele veio como libertador. Mas na segunda vinda, ele vem para lançar o desobediente no lago de fogo. Na primeira vinda ele veio para morrer, mas na segunda ele vai vir como vida e vai vir aquele que vive e reina para todo sempre. Na primeira vinda ele veio e andou montado em um jumentinho, é um jumentinho de paz que simboliza paz. Mas na segunda vinda, ele vai vir montado em um cavalo branco. E na sua coxa direita está escrito: é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É aquele que vive e reina para todo sempre. Ele vai vir julgar, irmão. Ele vai vir julgar aqueles que não dão ouvido à palavra, aqueles que não obedecem, aqueles que vivem de qualquer forma, aqueles que vivem da maneira que quer. Aqueles que vivem mascarado. Não estou falando para crente aqui dentro, mas pode pegar alguém que está do outro lado desta câmara, que vai ouvir. Se você estiver mascarado, derruba a sua máscara enquanto é tempo. Porque ele está voltando. E ele não vai mais vir como advogado, não. Ele vai vir como juiz. Ele não vai vir mais para defender. Ele vai vir para condenar. E está às portas a vinda do Senhor. Os sinais têm se cumprido no nosso meio, nós temos visto. E quanto mais sinais acontecem no nosso meio, mais as pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus. Continua desobedecendo. Continua fazendo o que quer. Continua criando as suas próprias doutrinas. Tem muitos hoje, pastora, que querem que a Bíblia se enquadre a eles, mas não querem se enquadrar à Bíblia. Querem que a Bíblia seja do jeito deles, mas não querem ser assim como está escrito nas Escrituras Sagradas. Diz que ama o seu próximo, mas se você estiver precisando, ele não tem coragem de te ajudar. E diz que ama. Que amor é esse? Não tem coragem de ajudar o irmão. Deus usou na boca da irmã. Não tem coragem de, onde tem uns pés inchados, levar uma palavra. Não tem coragem onde tem um mendigo, levar a palavra, levar um prato de comida. Não tem coragem de ir em um prostíbulo, levar uma palavra para uma prostituta. Eu sou missionário, eu sou servo de Deus, eu amo a Deus, mas não amo o seu próximo. Vive mascarado
dentro das igrejas. Assim como Jacó viveu mascarado por vários e vários anos, existe muitos dentro das nossas igrejas, a qual nós congrega e visitamos. Perdão, irmão, isso aqui é a consequência do mundo. Quando passo de 15 minutos de pregação, a garganta já começa a secar. Ainda tem essa enfermidade ainda. A garganta secar. Muita droga que eu usei. Não tenho vergonha de falar. Muita droga. Passava de 4, 5 dias usando droga. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me libertou. Mas eu quero dizer para você que está aqui nesta noite. Hoje você veio em Peniel. Assim como Jacó se encontrou com aquele anjo, que a Bíblia vem dizer que era o próprio Deus, você veio aqui nesta noite e se encontrou com Deus. Eu creio que ninguém que está aqui pegou esta palavra para você como se eu estivesse jogando chaveco. Mas você pode sair transformado através desta palavra. Você pode ter aprendido algo aqui nesta noite que você vai levar para alguém adiante. E esta palavra corta para mim também. E todos os dias, eu faço que nem Jacó fez. Eu vou até o Val de Jaboque. Porque tem muitos que diz que depois que aceitou não precisa mais pedir perdão a Deus quando vai orar. Todos os dias que eu vou orar, se eu orar 5 vezes, todas as 5 vezes eu costumo pedir perdão a Deus. Porque eu sou pecador. Por que que Davi era o segundo coração de Deus? Porque toda vez que ele pecava, ele rasgava suas vestes e dizia: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu não me importo que o Senhor tire o meu reino, o Senhor tire os meus filhos, as minhas esposas. Eu só não quero que o Senhor retire de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Por isso que eu digo nesta noite, todos os dias nós temos que ir ao Val de Jaboque, para que nós possamos viver na presença do Senhor, para que nós possamos vir ser revestido, transformado, assim como Jacó foi transformado em Israel, que nós venhamos ser transformados em homens e mulheres de Deus, para que o Espírito Santo não venha se retirar das nossas vidas, assim como ele se retirou da vida de Esaú. Porque a cada dia, irmãos, que se passa, nós temos que se pegar mais com Deus, porque a tribulação vai vir, e vai ter um momento que aqueles que não tiver conectado com Deus, não vai resistir. Já quero aqui, irmãos, agradecer por a oportunidade que Deus tem nos concedido. Quero louvar a Deus, peço perdão ao missionário Samuel, que eu fiz as apresentações de todos e me esqueci, mas a minha esposa lembrou e agora eu estou lembrando. Quero louvar a Deus pela vida do missionário Samuel, nosso amigo aí. A gente se conheceu em um congresso em Paraíso, Tocantins, e ele também é presidente do
congresso CPDUT, né? Ainda não tive a oportunidade de participar, mas eu creio que a oportunidade não vai faltar a gente participar, para a gente estar junto. E hoje estou tendo a honra, né, dele estar gravando o segundo Val de Jaboque. A glória de Deus. Que Deus venha te abençoar, varão de Deus. Que Deus venha continuar nesta luta, nesta peleja. Que Deus venha expandir grandiosamente também o seu congresso, o CPDUT. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. E através destes congressos, muitas almas vão se render aos pés do Senhor. Pode até não se render aqui hoje, mas através desta palavra que vai ser transmitida, ela vai ser levada a muitos lugares, vai ser transformada vida de pessoas que ainda não aceitaram, e também vai transformar vida de pessoas que aceitaram, mas ainda vive mascarado. Que esta palavra venha e até aonde nossos pés não vão. Amém? Quero também aqui agradecer já o pastor Júnior, né, que é o organizador do congresso e o presidente da igreja pentecostal Avivamento Já. Graças a Deus. Quero aqui passar a direção para o pastor Júnior, fazer o encerramento, os agradecimentos, e que Deus, quero agradecer aqui a vida das 3 missionárias, né? Que Deus possa abençoar suas vidas. A minha pastora aqui, ainda não vou agradecer hoje, que ela vai ficar até domingo, né? Glória a Deus. Quero aqui também agradecer a vida desse casal, né? Que deu a honra de estar presente nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus possa cobrir a vida de vocês de bênção e a vida da família de vocês. Que as bênçãos do Senhor venham alcançar aqueles que ainda não aceitaram, mas que Deus venha realizar o sonho de cada um. E agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.